E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam ótimos. Hoje eu quero falar sobre obreiros de Deus, tá? Meu Deus, como está faltando os obreiros de Deus. A gente vai falar sobre alguns assuntos, a gente vai ler alguns versículos, né? A gente percebe que numa igreja, você pega aí, de 100% dos membros, 5% está interessado no crescimento da obra de Jesus, 5% está interessado em trabalhar na obra e o restante não tem o mínimo interesse, tá? Isso é muito triste porque a Bíblia fala sobre isso, né? Onde estão os obreiros de Deus, tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar alguns versículos aqui que as pessoas têm que tomar atenção para ele, né? E é muito importante a gente entender certas coisas, tá? A Bíblia diz, um versículo que todo mundo conhece, em Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui nos dá o conselho de primeiro buscar o reino de Deus. Aquela pergunta que eu quero fazer para você agora. Você que está me ouvindo, você que é um membro de uma igreja, você que não é membro de igreja, mas quer um dia ser. Você está buscando primeiro o reino de Deus? O que é buscar primeiro o reino de Deus? É querer que o reino de Jesus cresça. É fazer a obra de Jesus. É participar mais, tá? Então, isso é buscar primeiro o reino de Deus. Mas a gente não vê isso nas pessoas, né? A gente bate o canal lá, eu sou a Universal, e começa a falar de riqueza, de poder. Ah, o meu salão cresceu, não sei o quê, como se Jesus fosse um comerciante que dá poderes. Jesus não é isso. Jesus é o nosso Deus. Ele cuida da nossa vida, da nossa família, tá? Então, Ele quer e Ele espera de você uma decisão de buscar primeiro o reino de Deus. E é isso que a gente percebe que está faltando na igreja. Uma igreja muito grande, né? Muitas vezes uma igreja de 1000 membros, você vai contar nos dedos as pessoas que trabalham, as pessoas que estão envolvidas nos ministérios, as pessoas que estão envolvidas na liderança, né? São muito poucas mesmo. Outra coisa importante, meu querido, Jesus nos diz: e toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos no teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não realizaremos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca te conheci, afasta de mim, vocês que não praticam o mal. Meu querido, se tu não é um obreiro de Deus, tu vai cair nesse versículo aqui. Tu vai ser cortado da videira. É preciso trabalhar na obra de Deus, né? E quando eu falo trabalhar na obra de Deus, é se envolver mais. Todos nós temos dificuldade, todos nós temos problema, todos nós trabalhamos, mas que é importante e é possível tirar um tempo para a obra de Deus. Isso é possível, tá? Eu me lembro que as pessoas começam a dar desculpas, né? A gente trabalha numa congregação no interior, na roça, assim, mais isolado da cidade, e as pessoas começam a dar desculpa. Ah, eu não posso ir lá. Aí pergunta por quê? Ah, eu tenho um casamento muito importante. Quero te perguntar, casamento é mais importante do que pregar o evangelho? Ah, eu não posso ir lá, eu tenho um aniversário de 15 anos, né? E pior, o cara dá o nome, se compromete em ir, né? Ele fala assim: não, pode deixar que esse domingo é eu que vou pregar lá. Não, mas tu tem certeza, irmão, que você vai lá? Não, eu vou, pode deixar. Aí, antes da semana acabar, na sexta-feira ele já liga e fala assim: rapaz, surgiu um compromisso, não pude ir lá, né? Meu querido, eu tenho um versículo para te dizer. Talvez você não vai gostar, mas é esse versículo que Deus mandou te dizer aqui, ó, Mateus 5,37. Diz assim: seja seu sim, sim,
Seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Se tu faz um compromisso, honre o teu compromisso. O que eu percebo na igreja é que muitas vezes o homem não é homem, com todo respeito. Com todo respeito, o homem não cumpre a sua palavra, tá? E ele banaliza a palavra, né? Ele vai contra o seu próprio acordo por besteira, por coisa mínima. Ah, tô tão cansado, vou lá não. O diabo fala no ouvido, não, moço, fica aí assistindo o jogo do Atlético. Aí ele não vai. Aí chama o outro obreiro. Você lembra do outro obreiro que eu falei dos 5%? Que é o cara trabalhador? Eu percebo aqui no país que funciona assim. Quem trabalha muito, continua trabalhando muito. Os que nada, continua sendo que nada. Vou te dar um exemplo. Lá no hospital onde eu trabalho, tinha um professor que ele pegou a função, né, de patrimônio. Ele ficou 25 anos na função de patrimônio. Ele é professor, dá aula e ainda botaram essa outra função nele. Por que ninguém assumiu nesses 25 anos? Ninguém queria, porque sabe que é problemático, né? Então, o que a gente percebe? Aquele funcionário público que trabalha direitinho, sempre vão trazer serviço a mais para ele. Ele nunca vai ter um benefício. E os que não quer nada, sempre tem benefício. É por isso que é ruim a sociedade. Porque aqueles que estão sustentando a sociedade, devem ter benefício, não tem. Tá? Ele tem dureza, problemas, ele tem mais dificuldade, né? Eu tenho 2 anos que eu estou pedindo para mudar de setor, pelo contrário, como eu sou um funcionário bom, eles não querem me deixar sair, tá? Então, aquele que é bom, eles não soltam, tá? E a verdade é essa. E o cara que é mau, ele prospera, ele faz o que eu quero. Então, é triste dizer isso, mas é isso. Então, se tu faz um compromisso de ir pregar, né, numa congregação, se tu faz o compromisso de tocar numa congregação, cumpra a tua palavra, porque tua palavra tem valor ou não tem? Ah, mas era um aniversário de 15 anos, querido, vira homem de Deus, só isso que eu te falo. E essa semana mesmo, eu fiquei indo nas congregações, né, porque as pessoas começaram a faltar, né, e a gente tinha que ir cobrir, né. Por exemplo, numa igreja tem 300 membros. Se 30 pessoas se comprometessem com missões, nenhum ia faltar e ninguém ia ficar cansado, né? Por exemplo, você tem que ir na igreja uma vez por mês. Ninguém vai ficar cansado. Porém, não tem 30, só tem 5. E aí você tem que ir na igreja ir nas roças, pregar e nas missões direto, porque ninguém te dá uma cobertura, ninguém te repõe, ninguém está do seu lado te dando sustentação, tá? É por isso que a Bíblia diz que falta obreiro e pede para a gente orar por obreiros, tá? Então, se você der um compromisso, se você falou que vai, independente do que você está achando, tá? Sua palavra tem valor ou não tem? Uma coisa muito importante que tem que se dizer, né, para os obreiros, perguntaram para Jesus, lá em Mateus 22, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22, 36. E respondeu Jesus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo a este é, ame o seu próximo como a si mesmo. Meu querido, você não quer ser obreiro não, né? Você está achando que vai carregar pepino, né? Se você não ama o seu próximo, eu vou te falar uma coisa, talvez você não saiba. A salvação, anota isso aí, por favor. A salvação da nossa alma está intimamente ligada ao amor ao próximo. Se você não ama o próximo, é matemática. Não vai para o céu. Simples. RCP, onde que está escrito que se eu não amo o próximo, eu não vou para o céu? Lê o Evangelho do Novo Testamento, você vai ver o exemplo que Jesus dá sobre amar o próximo. Lê o Novo Testamento que Jesus dá exemplo sobre pregar, de ser intercessor, de assumir responsabilidade. Lê o Novo Testamento. Vou só citar um exemplo. Teve um homem que chegou para Jesus e falou assim,
Jesus, o que eu preciso para ser salvo? Ele falou, vai, vende tudo que tu tem e me segue. O que ele fez? Abandonou Jesus. Amém, meus irmãos? Então, é importante a gente entender essa questão. E aí, Deus, sabiamente, deu esse versículo maravilhoso que diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores... Está lá em Lucas 10, 2. E disse-lhe, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E ainda, Jesus falou uma coisa muito severa com Pedro. E isso que Jesus falou com Pedro tem relação para nós, diz. Pela terceira vez ele diz, está lá em João 21, 17. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Então, meu querido, isso aqui é muito sério. Você fica tratando a obra de Deus em segundo plano, mas eu quero te perguntar, qual é o destino da sua alma? Para onde a sua alma vai? Às vezes você está achando que vai para o céu com essa vida mais ou menos. E em 2 Timóteo 2,15 termina a paulada dizendo assim, ó, procure te apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, essa palavra da verdade que eu estou trazendo para vocês e que também serve para mim, porque eu sou o primeiro a ouvir e a carapaça cai aqui, né? Eu quero te dizer que obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, são ferramentas de Deus para o crescimento do Evangelho. Nós percebemos que na igreja tem 5% de pessoas que trabalham, tá? E tem 95% de que é nada. O cara senta no banco, não faz nada a vida toda e é isso, e vive assim. E ele acha que vai para o céu, tá? Lembra sempre, você tem que dar fruto. Se você não dar fruto, alguma coisa vai acontecer. Ou você vai ser cortado da videira e lançado fora, tá? Ou você cria jeito e começa a dar fruto. Fruto no seu trabalho, fruto na sua igreja, tá? E a gente percebe também nas próprias congregações, o que está acontecendo? A gente abre uma igreja nova, né? E o ideal é que depois de 1 ano, 2 anos que a igreja está aberta, a gente encontra uma pessoa que administra aquela igreja e que ele dê continuidade e a gente vai para outra igreja abrir, certo? É assim que funcionava lá na igreja da antiguidade, né? A gente abria uma igreja, arrumava um líder e colocava ali. E aí o suporte que era dado era de longe e tal. Hoje não é assim. A gente abre uma igreja e tem que ficar eternamente lá, porque não tem uma pessoa que possa assumir aquela congregação. E isso não é bom. Por quê? Porque se você fica eternamente dando suporte à igreja, primeiro, você vai impedir de outra pessoa crescer. Você vai impedir de outra pessoa a criar voos, né? De criar um novo líder, né? E segundo, que você está ocupando um missionário que poderia estar em outro lugar, abrindo uma nova frente de trabalho. Então, meus amigos, sim, está faltando obreiros, tá? E as pessoas não estão dando a devida importância para isso. Elas agem como se não fosse com elas. Ah, eu não vou lá não quero saber disso não. Ah, essa pessoa não me interessa, né? Ah, eu não vou lá não porque quando chega lá eu tenho que dar uma carona para uma pessoa. Então, se você não está disposto a levar a palavra de Deus, nem crente tu é, tá? Se você fez um compromisso de ir na igreja pregar, não foge não. Primeiro que tu é homem. E segundo, que a palavra é rigorosa contigo. Ou você é líder do Senhor, ou você está na obra de Deus, ou você não está. Porque se você estiver em cima do muro, você sabe o que vai acontecer contigo. Lá em Apocalipse fala, né? Ou você é quente ou frio. Então, meu querido, vamos ser obreiros do Senhor. Não é só sentimento, não é somente pregar, né, cantar, não é só isso que Deus quer de nós. Deus quer principalmente amor às suas ovelhas. Deus quer que a gente cuide de pessoas. Deus quer que nós ajudemos pessoas.
tá? E a gente percebe que cada vez mais o número de obreiros, de pessoas dispostas a, estar fazendo a obra de Deus, está diminuindo. Mas eu quero dizer para você aí que não cumpre a palavra de Deus, você que não está nem aí com a palavra de Deus, para onde vai sua alma? Você está achando que você está salvo, né? Eu tenho temor e tremor na palavra de Deus, porque a coisa mais importante para Deus é obedecer a palavra. E Deus, ele deixa bem claro: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criação, toda criatura. Se você fica dando migué para Deus, se você é crente 007, se você não cumpre a sua palavra, você está mais parecendo com Jesus ou com o diabo? Então pensa nisso, Seja um obreiro do Senhor, assuma o papel de liderança, assuma o papel que Deus tem colocado na sua vida para estar na igreja e vamos adorar mais a Deus. Amém, meus irmãos? Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Valeu e fui!